sem olhar, toda a pretensão ocidental, ela girou em torno da categoria uno. Toda a luta ocidental, do ponto de vista, eu diria assim, uma palavrona aqui, epistêmica, da produção do conhecimento, da produção do saber, ou da explicar-se o mundo, como chamavam, não é? É com a categoria uno. E como é que se chega a isso? Como é que se chegou a esse princípio da unidade? Se a gente for olhar bem, todo esse princípio da unidade, que eu vou fazer um pequeno desenho muito rápido, uma espécie de um triângulo que quase um retângulo, se a gente for olhar, toda a preocupação, na verdade, é como é que vamos explicar a nós mesmos e as coisas que estão aí. Porque o grande problema dos gregos, que depois quer fazer um confronto disso com a cultura hebraica, ou seja, com a antropologia grega e a antropologia hebraica, com a cultura semita e a cultura grega, e aí nós vamos ver depois por que Jerusalém e Atenas é um caminho difícil de se encontrar, como diz o próprio Levinas, não é? Porque no meio dessas duas culturas teve muito banho de sangue e muitos pescoços rolaram, é em função desse esquema aqui. E é isso que eu quero tentar ver se eu consigo mostrar por que isso é perigoso. Cara, muito perigoso. Então, a grande questão foi sempre como que vamos explicar então as coisas. E as coisas que nós sabemos vamos chamar assim, a multiplicidade. A multiplicidade são todas as coisas. São tudo que está aí, a terra, o mar, as estrelas, o vento. Mas os gregos tinham um problema seguinte, porque eles olhavam para isso com um certo espanto, né? Mas eles chegavam, como é que diz assim, quase que de um resultado de uma percepção lógica das coisas. Que a pergunta dos nossos pais gregos era o seguinte: como é que pode que do caos, da desordem, da escuridão, da obscuridade, a luz, a ordem? Esse era o problema. Como é que explica isso racionalmente? Porque se no começo era o caos, como é que hoje tudo funciona? Como é que os planetas um batem no outro, o mar, não sei o quê, etc. Por que do lambari, por exemplo, do ganso sempre vai produzir mais ganso, do jacaré mais jacarés, e assim por diante, né? O que explica essa multiplicidade? Então, o que os gregos queriam era achar vamos chamar na nossa linguagem hoje, qual é o fio condutor, qual é a espinha dorsal que perpassa tudo. E eles queriam dar um nome, como é que diz? E focar com a lanterna essa coisa. Então, toda a pretensão foi explicar a multiplicidade. Mas olhando para a multiplicidade, propriamente dito, isso era um olhar, como é que chama assim, fenomênico, mas que não me dava nenhum resultado do ponto de vista de uma explicação lógica. Então, a primeira categoria, ou seja, a primeira preocupação grega, na verdade, foi achar, vou colocar aqui, foi achar um princípio, algo que fosse de fato não fundado e ao mesmo tempo que nem fosse falso e nem verdadeiro, que ele fosse por si só a condição de tudo. Ou seja, algo que não tinha nem para frente e nem para trás, que não tinha nem sucessividade e nem anterioridade. Esse elemento que os gregos queriam pegar. Algo que fosse eterno. A gente pode olhar no primeiro momento e falar, mas isso aqui é uma conversa tipo lixo, não é? Só que essa preocupação, esse movimento criado primeiro, do ponto de vista dos gregos, é que deu a nossa cultura ocidental. Vamos ver daqui a pouco o que deu esse negócio. E aí, todo o movimento vai ser, em certo sentido, então, explicar a multiplicidade em dois movimentos. Quer dizer, vai se criar primeiro um movimento, que a gente podia chamar aqui o movimento de subida, que é o quê? Pegar a multiplicidade e, de fato, declinando, até chegar a um princípio que não fosse mais múltiplo, mas um princípio que fosse único, que fosse o unificador de tudo. Esse, então, é o problema é aqui que é chamado de ascendência. Eu parto da pluralidade para chegar, então, à singularidade, chegar à unidade. Esse é
o primeiro momento da nossa cultura, entre aspas aqui, ocidental. Bom, chegado a esse primeiro momento, os gregos vão querer depois explicar, ou seja, mostrar como é que isso é racionalmente, quer dizer, discursivamente possível de ser ensinado, de ser transmitido. Então vai se criar de novo uma outra volta, que a gente chama, uma outra descida, que é a descida descendente, com esse princípio aqui agora regulado, como é que diz, detectado, firmado, eu explico agora o mundo. Percebe? Então é um movimento circular, permanentemente. Só que os gregos, nesse sentido, eles precisavam mostrar isso, como é que diz, materialmente, concretamente. E aqui eu vou fazer um pulo de milhares de anos. Eles chegam aonde? Eles vão chegar à categoria de physis. Physis é natureza, física. A physis, por quê? Porque eles vão dizer o seguinte: a natureza, que é a multiplicidade, nela mesma tem que constar esse elemento que dá conta de tudo. E esse elemento que dá conta de tudo aí, num primeiro momento foi a água, no segundo momento o ar, depois o fogo e a terra. Mas é um elemento material, físico, etc. Esse elemento material físico da natureza, que explica a natureza, é que é chamado de arqué, ou princípio grego. Bom, então nesse momento o que é que nós temos? Nós temos aqui já aquilo que nós chamamos o princípio da identidade. Ou seja, o que é esse princípio da identidade? Esse princípio da identidade é o princípio que tem, vamos chamar assim, uma definição, uma ideia que é fixa, invariável. E aí, claro, chegando a isso, como é que chama? Eu estou com a minha inteligência, com a minha especulação satisfeita. Porque ao chegar a isso, eu chego ao elemento derradeiro e útil. A partir daqui, eu posso pensar tudo, eu posso deduzir tudo, porque eu chego a um elemento que ele é invariável, ele não tem variação, ele não tem movimento. Pronto. E é isso que depois vai ser o grande jantar no Ocidente da filosofia, ou seja, a grande categoria nucleadora, eu diria assim, a semente mãe da nossa cultura ocidental filosófica, que é a categoria que deu muito pano para a banda, chamada de ser. O ser, na verdade, é a categoria mais vazia, mas é a categoria mais universal. O ser é tudo, e ao mesmo tempo é nada. Então, a partir desse elemento lógico, aí os gregos têm na mão toda a possibilidade de, intelectualmente, como é que diz, criar todo um discurso racional, lógico, coerente, para explicar o mundo. Explicar-se o mundo. E, aliás, é muito interessante perceber isso, porque, veja bem, se o início era o caos, era o caos, então, toda essa mentalidade vai colocar os mitos, evidentemente, toda a explicação fabulosa como é que diz, em dúvida e etc. E aí vai fazer o quê? Essa passagem do caos para essa questão fantástica que nós ainda hoje olhamos com muito carinho, que é a categoria de cosmos. E essa categoria de cosmos é a palavra cosmética mesmo, ou seja, a ordem, a beleza. Quer dizer, vamos perceber que apesar de toda a confusão original, dessa confusão original, nasce a ordem, nasce o cosmos. Então, o primeiro pensamento que nós vamos ter, então, do ponto de vista já gramaticado, o que é? A ordem. Vamos ter a ordem. O que é a ordem? A ordem é o universo. Porque se for olhar o universo, universalias, né? São as bandas se ajuntando. Então, para os gregos, o universo é soma universalias, né? Por isso que é o universo.
O todo é a união dos universais. Então, o que é a explicação? A explicação é tirar as dobras. Porque plicar em latim é dobrar. Ex é tirar as dobras. Então, todo o engenho filosófico, todo esse princípio aqui, é para explicar o mundo, para explicar como funcionam nós, como funciona o mundo, e etc. Bom, o que é interessante, então, chegar aqui? O que é interessante chegar aqui, que nesse primeiro momento vamos ter o quê? A primeira, eu chamaria assim, resultado de todo esse momento primeiro, entre aspas, da nossa cultura grega. Nós vamos ter, então, a primeira mentalidade que nós podemos chamar aqui de cosmológica. Cosmológica, ou se quiser, cosmocêntrica. O que significa isso? O universo tem nele mesmo uma ordem da onde brota tudo, inclusive a nossa norma, a nossa leis e etc. Bom, gente, aonde que nós chegamos? Aonde que dá isso? Evidentemente que isso vai dar aonde? Vai dar naquilo que nós chamamos de essência. O que é a essência? A essência é aquele elemento que, apesar da mudança, não muda. A essência é aquilo que, apesar da história, apesar da contingência, não muda. Então é isso que passa logo mais ser desfirmado como o princípio, já coloquei lá, o princípio de identidade, que na verdade é o princípio do mesmo. E aqui que entra o problema do nosso interesse de hoje de manhã. Quer dizer, nós temos um pensamento na origem da nossa cultura que é tautológico. Percebe? Não tem o para fora, só tem o para dentro. Tautológico, quer dizer, é sempre a repetição do mesmo. Quer dizer, toda essa discurseira que teve de 2000 anos é sempre para afirmar a lógica, esse princípio da identidade. E aqui, se você me permite, eu sempre gosto de usar um exemplo, por meus alunos já conhecem esse exemplo, que ele é clássico. Nós fomos aprendendo na nossa cultura que tudo tem que ser conforme, tudo tem que estar em conformidade, tudo tem que estar no contorno. Na lógica. Exatamente, na lógica. Então, se eu encho esse copo de água, e a água fica até por aqui, a água e o copo estão em conformidade. Então, essa conformidade é que chama de identidade, porque é o mesmo. A água e o copo, desse ponto de vista, são os mesmos. Não há diferença, não há estranhamento, há uma conformidade. Quando começa o problema? Ou quando esse copo fura, ou trinca, e a água vaza, ou quando alguém põe um pouquinho mais de água, vamos supor que o excesso de ser do Livenaz enche o copo, e sempre o excesso de ser é a guerra, né? Que é, em certo sentido, o caos de uma outra maneira, que a guerra é o caos. A guerra, não dá para dizer que ela é a ordenança. Por isso que tem que chegar um momento que a guerra tem que ser estancada, porque senão nós inviabilizamos a nós mesmos e o mundo. Então, o grande problema da filosofia ocidental é o que fazer com o entorno do copo, o que está aqui fora. O que fazer com isso? Que os gregos chamaram de não ser, chamaram de não identidade, chamaram de outro. Então, o problema da filosofia é como, então, chegar ao outro. Parece uma coisa óbvia, né? Uma coisa até muito sem graça do ponto de vista da linguagem. Mas esse, eu diria assim, é a grande sementinha que eu poderia chamar assim, que provocou, vamos chamar assim, o grande estrangulamento da nossa cultura ocidental. Então, esse é um primeiro momento. Quer dizer, a razão cosmocêntrica. Ou seja, a preocupação é o conceito. A preocupação aqui é com o objeto. Entende? Quer dizer, no fundo, o que me dá a lei, o que me dá a normatividade é a ordem do universo. Então, eu, enquanto sujeito, enquanto ser pensante, eu só tenho que captar a ordem, que vem da onde? Da physis. Eu tenho que compreender a physis. Uma vez compreendido aquilo que está escrito no objeto, que está fora de mim, eu tenho conhecimento. Vamos ver até onde é que vai dar esse troço. O objeto está fora. Exato.
Então, se nós temos o princípio da ideia fixa, da essência, da mesmidade, evidentemente que toda a questão da alteridade, ou seja, do outro, foi colocado em parênteses, porque isso não entra, isso não conta. O que não entra no copo é que tem que ser eliminado. Mas se nós for olhar bem, já para tirar uma conclusão para o interesse do nosso curso, o que é mesmo a nossa vida? O que é o nosso cotidiano? O que é o nosso fazer? O nosso fazer mesmo, quer dizer, a nossa labuta do dia a dia, é trabalhar com isso que não cabe no copo, ou com isso que está para além do copo. Não sei se estou me fazendo entender. Isso é a tal da alteridade. A tal da alteridade, não, isso é a alteridade. É aquilo que não cabe nos conceitos. É, aquilo que não cabe. Aquilo que está fora. E aí você pode falar, o que esse doido quer falar com isso? Ontem o padre foi claríssimo. Por exemplo, a natureza do jeito de saúde, ela não cabe, em certo sentido, ela está fora do conceito extrativista. A vida em si não cabe no copo. A vida sempre é sobra, é sempre excedência. Ela não cabe dentro do nosso esquema. Então, nessa mentalidade cosmocêntrica, na verdade, nós vamos perceber que o que aconteceu. E com isso eu vou dar um passo para frente, não é? O que aconteceu? Se aqui está a multiplicidade, que vamos chamar aqui, a realidade aonde nós acontecemos, onde nós pensamos, fazemos, agimos, realizamos coisas, com essa mentalidade, ou seja, com esse esquema da unidade, da identidade, quer dizer, todo o diferente, todo o adverso, todo o múltiplo, ficou totalmente eliminado. Logicamente e também ontologicamente. Porque o que não se conseguiu eliminar pelo silogismo, pela lógica, se eliminou pela espada ou pela bala. Guerra. Exatamente. O que não cabe no copo da identidade, que é o outro, que está fora do copo, então tem que ser limpo. Que é, por exemplo, se eu enchesse esse copo e a água derramasse aqui e molhasse a toalha, o que eu ia provocar aqui? Uma grande confusão, uma grande desordem, que alguém tinha que ordenar. Qual é que era a ordem? Alguém pegar um pano, arrumar esse copo, pegar um copo maior, para que esse conteúdo excedente coubesse dentro do copo. O que é o copo aqui? O copo aqui é exatamente isso aqui. Ó. O copo aqui é o copo aqui é o conceito. Depois o Bruno vai tocar nisso. O copo é o conceito. Então, veja bem, nós ficamos 2000 anos criando gavetas, ou criando copos, criando conceitos para fincar a realidade dentro. Então, tudo tem um conceito. De onde é que vem essa coisinha? Do nosso pai Platão. Que aqui no mundo das ideias tinha uma forma para tudo, até para as públicas. Né? Por isso que a sombra dessa ideia que estava aqui na pública é o momento segundo. E quem resolvia, por exemplo, pensar sobre a pública, ou escrever sobre a pública, ou desenhar a pública, já era o momento terceiro, que estava mais longe ainda do conhecimento. A gente pode achar que não, mas isso entrou na nossa educação, na nossa pedagogia e principalmente na nossa política. Bom, então nós criamos, veja bem, num primeiro momento nós criamos o quê? O conceito, por exemplo, de justiça. Depois, vamos chamar aqui, criamos o conceito de ética. Depois, o conceito de política. Se quiser, depois o conceito de economia, etc. Aí nós podemos pegar aqui uma rede, milhares de conceitos. O que aconteceu com a cultura ocidental? O negócio foi ficando tão refinado, desse ponto de vista da identidade e da visão cosmocêntrica, que esses conceitos eles foram, como é que chama assim, criando vida própria, foram sempre cada vez mais, olha, subindo, que a gente chama de raciocínio, né? Chama de, sei lá, de conhecimento, foi subindo, isso aqui também. Tá? Veja o que aconteceu. É bem o que nós estamos vendo agora no nosso atual momento. Olha, está tudo aqui em cima, está beleza. Do ponto de vista ideal, racional, lógico, nós temos o melhor Estado do mundo, nós temos a melhor Constituição, não é isso? O SUS, do ponto de vista da formalidade, etc.
Qual é o nosso trabalho, então, num curso como esse? É fazer o quê? Erguer a realidade para os conceitos? Não. O grande problema está exatamente como é que nós vamos